Avancer, je vais beaucoup moins loin que M. Chomsky. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. The major problem people throughout this country are confronting is the problem of racism. Durante séculos, o Brasil ficou de costa para a América do Sul, olhando para os Estados Unidos. Saudações! Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Storycast. Chegamos agora ao nosso penúltimo episódio de 2021. Meu nome é Gabriel Giacomazzi, eu sou host desse programa ao lado do Kelvin, do Lucas e do Guilherme. No episódio de hoje, estamos recebendo o queridíssimo Leonardo Curtis, que é mestrando em História pela PUC-RS, e ele vai nos falar sobre o épico de Gilgamesh. Mas antes da gente ouvir o Leonardo falar, eu tenho 3 avisos para dar. O primeiro é que, se vocês não lembram, o Leonardo já gravou aqui com a gente. Na primeira temporada, ele nos brindou com um episódio sobre Enuma Elish, o mito sumério da criação. Procurem lá em nossas playlists. O segundo é sobre o nosso Apoia-se. Gente, o Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo que permite a vocês nos apoiarem financeiramente e, com isso, adquirirem recompensas exclusivas. Confiram nos nossos fixados no Instagram como vocês podem colaborar. É muito importante para a continuidade do nosso projeto. Eu já aproveito e deixo, então, o reconhecimento aos nossos apoiadores do mês de dezembro, que são a Kátia Miller e o André Zabel. Muito obrigado de verdade, gente. O terceiro e último aviso é sobre o sorteio que está rolando aqui no Storycast. Para a gente terminar o ano retribuindo o apoio de vocês, a gente está sorteando uma cópia física do livro Os Bestializados, o Rio de Janeiro é a República que Não Foi, do renomado historiador José Murilo de Carvalho. E não é só isso, você ganha também um ingresso para a palestra A República dos Fazendeiros, Samba, Futebol e Outros Brasis, que será ministrada pelo nosso storycaster Kelvin Silva, na nossa parceria com a Casa Mundi Cultura, no dia 31 de janeiro. Entra lá em nosso Instagram, procura no nosso feed como participar. É bem fácil, tá? Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Leonardo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Leonardo Curtis, mestrando pela PUC-RS, e estou aqui novamente com a antiga Mesopotâmia. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o Storycast pela oportunidade e pelo incrível trabalho que eles estão fazendo. Hoje falarei com vocês sobre a epopeia de Gilgamesh, o que é, como chegou até nós, os aspectos importantes e a narrativa em si. Para os que não conhecem, ou só conhecem pelo nome, a epopeia de Gilgamesh é um nome que damos para uma coletânea de textos escritos em diferentes épocas, em um período começando em 2100 a.C. até 1200 a.C., e de diferentes lugares, não somente na Mesopotâmia, incluindo as regiões da Assíria e da Babilônia, a Síria mais ao norte e a Babilônia mais ao sul do moderno Iraque, mas inclusive na Turquia, no antigo Império Hitita, e no norte da Síria, os antigos Hurritas. Essa coletânea de diferentes textos compõe uma série de aventuras protagonizadas por Gilgamesh, rei da cidade de Uruk, e, em determinado momento, acompanhado de seu inseparável amigo Enkidu, criado pela deusa Aruru. A criação de Enkidu está vinculada no texto para rivalizar com Gilgamesh, porém eles acabam se tornando companheiros. Vamos chegar lá, não se preocupe. Em termos dos eventos dessa epopeia, das narrativas específicas, temos diferentes aventuras contra seres mitológicos, como Humbaba e o Touro Alado, que eles são derrotados por Gilgamesh e Enkidu, e assim podemos definir de forma geral essa coletânea. Importante apontar que o título Epopeia de Gilgamesh é uma criação nossa, certo? Os diferentes textos, eles não têm um título no conteúdo. O máximo que nós temos são as linhas introdutórias ou frases definidoras, como, por exemplo, falar que Gilgamesh era o proeminente entre os reis, ou que ele era ele, que o abismo viu. Então, os títulos que vocês encontram por aí, eles são completamente arbitrários, Não tinha uma tradição mesopotâmia de intitular as criações, São coisas que nós colocamos para organizar o nosso conhecimento. Agora, como podem ter notado, quando falei do período de 2100 a 1600 a.C., então, bastante tempo atrás, então a gente encontra um desenvolvimento praticamente milenar desses textos, que vão rodear personagens e eventos parecidos.
comumente se atribui à epopeia, mais especificamente a sua versão clássica, escrita entre 1300 e 1200 a.C., okay? Não que a pessoa escreveu por 100 anos, mas que como a datação é uma coisa meio peculiar, quando a gente fala desses textos muito antigos, normalmente tem algumas variações, né? Então tu tem praticamente um século ali que a gente coloca a criação desse texto na versão clássica. Novamente repetindo, 1300 a.C. a 1200. E essa versão clássica, ela constrói basicamente o que a gente tem como a primeira obra-prima literária da humanidade. Porém, como é que essa obra chegou até nós? Isso é um cuidado em relação ao termo obra aqui. O termo obra está sendo usado mais como uma abstração para referenciar essa coletânea de textos, mas não é algo como a gente tem hoje em dia de uma obra escrita por um autor, com uma lógica toda que foi pensada por esse escritor. Não, é uma coletânea de diferentes textos, de diferentes épocas, que temos uma versão que normalmente é tida como a oficial, digamos assim, a mais completa. Agora, o primeiro contato que a gente teve com a epopeia, eu digo nós, seres humanos modernos, foi em 1872, quando George Smith, um estudante da Mesopotâmia inglês, ele apresentou uma das 12 tabuinhas da versão clássica. Que é essa versão clássica que eu comentei com vocês, tem 12 tabuinhas de argila de extensão. E a tabuinha que ele apresentou em 1872 é a tabuinha que conta a narrativa do dilúvio. Então, essa tabuinha apresentada, ela tinha sido achada em 1846 por Henry Layard. Então, como vocês podem ver, tu tem mais de 20 anos de diferença entre a descoberta e a tradução e a publicização dessa tabuinha. E ela foi encontrada perto de Mosul, na antiga cidade de Nínive. Mais especificamente na antiga Síria e na biblioteca do rei Assurbanipal, onde a gente foi um local assim abençoado pela sorte, que é onde nós encontramos uma enorme quantidade de textos. O que se encontrou na biblioteca foram cópias, ok? Isso é um detalhe bem importante. O que se encontrou na biblioteca foram cópias da versão clássica, essa que eu comentei, de 1300 a 1200, e que, portanto, estão datadas no século 7 a.C. Vou repetir para ficar claro. A escrita dessa versão clássica que eu estou dizendo para vocês ocorreu de 1300 a 1200. O que a gente encontrou, o que nós temos em mão, é uma cópia dessa versão datada do século 7 a.C., que é o momento onde ocorrem os reinados o reinado de Assurbanipal e é quando tem a coleção de diferentes textos. Aí estamos nós. Então, dizem que quando, as fofocas da história, dizem que quando o George Smith ele leu a tabuinha dessa do dilúvio, ele teria gritado: "Sou o primeiro a ler este texto após 1000 anos de esquecimento." Bem, e se pensarmos em uma perspectiva mais histórica, comparando, por exemplo, com o conhecimento que a gente tem da Ilíada e da Odisseia, a obra entrou para o cânone da literatura antiga muito recentemente, e ela é, de certa forma, menos conhecida. Com o tempo, encontraram-se mais tabuinhas para complementar essa coleção de 12. Então, não somente em Nínive, que foram encontradas tabuinhas falando de Gilgamesh, os personagens e eventos, mas em outras cidades, datadas de diferentes épocas, remetendo a esses personagens e eventos parecidos. Então, estava-se diante de algo realmente grandioso, em termos de difusão, de um tipo de história, e também uma difusão geográfica dessa epopeia. E não pensem que os achados eles pararam lá no século XIX, não. A descoberta mais recente foi em 2011, quando Farouk al-Hawi ele encontrou no Museu de Suleimania, no Iraque, porções da quinta tabuinha. Então a gente ainda vai ter, eventualmente, talvez algum outro achado, que muitas vezes complementa algumas lacunas e pedaços específicos dessas 12 tabuinhas. Agora, por que o Gilgamesh importa? Bem, a gente pode considerar 2 pontos. O primeiro, um mais acadêmico, digamos assim, uma coisa do estudo, porque a obra, grande e complexa na sua formulação e temas, ela constitui uma janela para estudarmos diferentes aspectos da antiga Mesopotâmia. Os valores morais, a relação com os deuses, a forma de expressar-se pela escrita a partir de uma forma poética, noções de vida e morte, entre outros.
O segundo ponto é mais no valor literário. Coisas assim, no sentido de o que eu ganho se eu ler isso agora, sem necessariamente querer estudar. Bem, aqui o termo literário é um pouco complicado quando a gente fala de uma obra tão antiga, né? Agora, como é mais uma coletânea, ok? Né? Não é exatamente aquela obra, né, que foi falada. E o valor literário é algo que nós estamos atribuindo, não é algo que a gente pode, lendo, como se fosse na época, falar bem, eles estavam fazendo isso tal como nós escrevemos o livro hoje. Não, muito provavelmente não foi o caso. São outros sentidos para escrever essa epopeia, né? E talvez a gente nunca alcance eles. Mas, digamos assim, qual é o valor que teria para eu ler atualmente isso, né? Bem, aqui a gente vai ter como conceito de literatura um conceito bem amplo, né? Uma forma de expressar os sentimentos pela escrita. Então, ler a versão clássica de Gilgamesh nos faz refletir sobre o propósito da vida, o que nos move, a coragem, o luto, o poder, a angústia. Então, conforme eu for levando vocês na narrativa depois, esses aspectos vão ficar mais claros, né? Esse valor sentimental que tem ler, né, essa epopeia no momento atual. Então, para encerrar esse momento introdutório, é importante comentar um aspecto importante, né, em relação à fonte que eu estou usando. Eu usei o termo coletânea de textos, né, porque não é possível dizermos que a epopeia é uma obra no sentido pleno, com um autor e narrativa definida. Na verdade, o que a gente vai ter é um mosaico de aventuras vinculadas a 2 personagens principais que foram colados de forma a criar uma sequência mais definida de eventos. Por que a gente diz isso? Porque o desenvolvimento desses textos ele é milenar. Então, provavelmente, a sua origem remonta a uma tradição oral. Então, ele não surge como escrita propriamente dita. Ele provavelmente surge como um poema cantado, né? E mais antigamente ainda uma tradição oral, né? De histórias, né? De um folclore, digamos assim. E, de certa forma, como os cantos de Homero, o elemento poético é nítido nesses textos. Eles eram muito provavelmente cantados, como comentei, o que também explica uma série de estruturas na prosa, como a repetição de versos e a redução. A forma escrita do texto foi uma forma de consagrar, nessa tradição oral, algo a ser preservado, que tinha um valor para os antigos. Então, de fato, quando a gente encontra isso numa biblioteca e essas datações muito antigas, a gente percebe que esse texto realmente tem um grande valor e houve um forte interesse em preservá-lo, né, em uma forma escrita. Agora, inclusive nesse período de desenvolvimento, esse desenvolvimento milenar, muita coisa se adicionou, né, especialmente em matéria de introdução e encerramento das aventuras. Isso é um elemento que fica mais claro nessa versão clássica, por exemplo. E os personagens, né, especificamente em Enkidu e o Gilgamesh. Bem, aí a coisa fica mais interessante na mesma medida que se complica. Por quê? Gilgamesh ele talvez tenha sido, de fato, um personagem histórico, antes de virar o herói da epopeia. Então, se a gente toma como referência a lista de reis mais antiga que nós temos, a gente pode colocar o reinado de 126 anos de Gilgamesh, sim, 126, por volta de 2600 a.C., na Suméria como rei de Uruk. Os seus sucessores, para vocês observarem esses reinados super longos, seus sucessores eles reinaram, por exemplo, por 100, 420, 324 anos. Obviamente, o ponto aqui não é literalmente que eles reinaram todo esse tempo, mas provavelmente foi uma forma derivada da tradição oral das pessoas organizarem o passado por meio de grandes reis e de grandes períodos de tempo. Então, um papo que vocês vão ouvir meio History Channel, que o Gilgamesh era um alienígena porque ele governou 126 anos e por isso, né, ele trouxe o conhecimento. Não, cuidado, não é bem assim, não. Ok? É mais aquilo que eu falei de uma forma, né, oralmente, de organizar o passado. Agora, a título de curiosidade, o Gilgamesh, né, essa forma, Gilgamesh, é uma forma derivada do acádio de nomear ele. Porém, no sumério, a língua em que encontramos os primeiros relatos dele, eles o chamam de Bilgamesh. Okay? Tem uma mudança ali na primeira sílaba. Agora, na lista, continuando, né, os aspectos de Gilgamesh como personagem, na lista de deuses de Farra, uma cidade, por volta de 2500 a.C., o Gilgamesh ele é listado como um deus.
E aí, no período da terceira dinastia de Ur, por volta de 2600, 1600 a.C., a gente encontra os primeiros poemas e hinos dedicados a Gilgamesh e seus feitos. Aí, estando o processo de heroicização, de um rei histórico para um herói ideal. Então, a gente vai ver o quê? Esse Gilgamesh, provavelmente um personagem histórico, que inclusive é cultuado e que posteriormente é tido como um herói a ter aventuras narradas. Provavelmente isso advém de um folclore que posteriormente entra, né, na tradição escrita. Agora, e o Enkidu, que foi criado pela deusa Aruru? Bem, o fiel companheiro de Gilgamesh, quando a gente vai entrar em contato com a coletânea clássica, essa que eu vou trazer para vocês, e outros textos que compõem a epopeia, as narrativas que a gente vai ler, elas parecem coladas mesmo. E é aí, nesse aspecto de colagem, né, desse mosaico, que entra o Enkidu. É possível dizer o seguinte, e muitas vezes eu acho que o pessoal que conhece um pouquinho não sabe disso, por exemplo, né, dessa hipótese. É possível a gente dizer que o Enkidu ele não surge junto com a heroicização de Gilgamesh, mas sim que o Enkidu vem de outra narrativa, talvez até mais antiga, dessa epopeia, né? Que ela vai ser posteriormente unida com a de Gilgamesh. Então, essa narrativa separada de Enkidu seria qual? Seria uma narrativa que contaria sobre a história da civilização, da forma como a humanidade começou a viver em cidades, a comer diferentemente dos animais, a se vestir, a louvar os deuses, a beber e fazer a cerveja, que é um aspecto civilizatório, né, para os mesopotâmicos. E o Enkidu, ele seria como o primeiro homem que se civiliza, passando de sua forma mais animalesca, vivendo com animais e agindo como eles, para um homem vestido e vivendo com outros humanos. Uma evidência disso na epopeia é que o primeiro ser humano a encontrar o Enkidu é o filho de um caçador. É um termo bem assim, é um personagem muito genérico, assim, o filho de um caçador. E, seguindo a narrativa original, né, apenas posteriormente, no texto clássico, esses eventos eles vão ser repetidos, colocando Gilgamesh no meio, claramente sendo uma adição posterior. Então esse é um aspecto que a gente pode trazer essa hipótese, né, que o Enkidu ele vem inclusive antes e ele é colado junto, né? O Enkidu ele pertence a uma outra história, essa história desse primeiro ser humano que se civiliza, e que acaba se juntando, né, com as aventuras do Gilgamesh. Agora sim a gente pode começar a nossa leitura. Só um último ponto importante, né, que eu vou estar utilizando, e eu recomendo bastante, a versão clássica da coletânea, entre 1300 e 1200, porque ela é realmente a mais completa. E, justamente só para repetir, essa versão clássica é a encontrada em Nínive, que é atribuída ao sacerdote Sin-Lek-Unini. Esse é o nome do sacerdote, que é tido como, entre aspas, o autor dessa versão clássica. E ela é formada por 12 tabuinhas de texto, cada uma dessas tabuinhas com por volta de 250 a 300 versos. Então, realmente, é um texto bem grande. Agora, esse texto ele não está completamente íntegro, okay? E ele reserva diversas lacunas. Então, tem alguns aspectos que realmente ficam em branco, mas ela é a mais completa. Eu usei e eu recomendo para os ouvintes curiosos, né, a tradução em português da versão clássica, essa, do Jacinto Lins Brandão, que foi publicada em 2017, é bem recente, e ela é intitulada de Ele que o Abismo Viu, Epopeia de Gilgamesh. Foi impressa, né, lançada pela Autêntica Editora. Bem, agora sim, podemos começar. Se você quiser ficar sempre atualizado com as novidades e anúncios do Storycast, entre em nosso perfil no Instagram e no canto superior direito ative o sininho de notificações. Assim, toda vez que tiver uma novidade, você vai ser o primeiro a saber. A epopeia do Gilgamesh ela começa com um prólogo que descreve o Gilgamesh. Proeminente entre os reis, herói de imponente físico, valente rebento de Uruk, touro selvagem indomável. Vai à frente, é o primeiro. Atrás vai e protege os irmãos. Margem firme e abrigo da tropa. Corrente furiosa que destroça baluartes de pedra. Amado touro de Lugalbanda, Gilgamesh perfeito em força. Cria da sublime vaca, a vaca selvagem Ninsum. Alto é Gilgamesh, perfeito, terrível.
abriu passagens nas montanhas, cavou cisternas nas encostas do monte, atravessou o mar, o vasto oceano, até onde nasce Shamash. Então a gente vai ter esse ser, né, que é inclusive um terço humano e o resto divino. Ele é um semideus, digamos assim, né, uma ideia mais grega. E ele é tanto um personagem que reserva valores, né, ele é um homem forte, altivo, mas também ele constrói as muralhas de Uruk, ele realiza as obras, então ele é tido também como um poderoso rei, né, em termos de feitos na infraestrutura, por exemplo. Após isso, né, após esse prólogo, a gente tem o primeiro arco que descreve como o Gilgamesh ele era inigualável. E, como ele tinha nenhum rival, ele acabou agindo, de certa forma, tiranicamente. Então a gente vai ter o seguinte. Pelo redil de Uruk, ele perambula, mandando como um touro selvagem altaneiro. Não tem rival que se levanta perante ele. Pela bola, os companheiros levantam. Assedia os jovens de Uruk sem razão. Não deixa Gilgamesh, filho livre a seu pai. Dia e noite age com arrogância. Gilgamesh, rei, uma lacuna, uma multidão guia. Ele, o pastor de Uruk, o redil, não deixa Gilgamesh, filha livre a sua mãe. Suas queixas diante dele, é uma lacuna aqui, poderoso, magnífico, sapiente. Não deixa Gilgamesh, moça livre a seu noivo. A filha do guerreiro, a esposa do jovem. Ouviram-lhe as queixas as deusas. Os deuses do céu, senhores do comando, criaste agressivo touro selvagem Uruk, o redil. Então o que a gente vai ter? E como vocês podem ver, já tem um aspecto da lacuna, né? Tem algumas frases ali que parecem bem mais soltas. O que vai ocorrer? Que como está nessa situação onde o Gilgamesh, ele, por exemplo, um homem que se casasse com uma mulher, aqui na narrativa, ele teria as primeiras relações sexuais com essa esposa antes do próprio marido, né? Sem falar em outras cerceações que o Gilgamesh estava fazendo. Então nessa situação, o povo de Uruk, ele clama a deus Aruru para intervir e impedir que o rei continue dessa forma, né? E é na intervenção da deusa Aruru que a gente tem a colagem com a narrativa do Enkidu. Então a gente vai ter o seguinte. A filha do guerreiro, a esposa do jovem, ouviu-lhe as queixas Anu. A Aruru, grande rainha, tu, Aruru, fizeste a raça humana. Agora faze o que se disse. Que um coração tempestuoso se lhe oponha ao Gilgamesh, né? Rivalizem entre si e Uruk fique em paz. Aruru, isso quando ouviu, o dito de Anu concebeu no coração. Aruru lavou as mãos, pegou o barro e jogou na estepe. Na estepe a Enkidu ela criou, o guerreiro. Filho do silêncio, rocha de Ninurta, pelo sem corte por todo o corpo, cabelos arrumados como de mulher. Os tufos do cabelo exuberantes como Nísaba, não conhece ele gente nem pátria. Pelado em pelo como Chacã, com as gazelas ele come grama, com o rebanho na cacimba se aperta, com os animais a água lhe alegra o coração. Então tem-se a criação do Enkidu, de mesma força de Gilgamesh, mas com esse aspecto animalesco, né? Que provavelmente deriva justamente daquela narrativa anterior. Bem, com a criação de Enkidu, a gente tem um salto que é justamente provavelmente uma consequência daquela narrativa separada do Enkidu. Então, seguido pela criação, a gente vai ter o relato de como o Enkidu se civiliza. Então, um certo dia, o filho de um caçador, ele vê Enkidu com os animais, né? E ao contar sobre Enkidu para seu pai, o caçador, esse, né, o pai dele, o caçador, ele pede para o seu filho chamar uma meretriz chamada Shamhat, para que ela seduza Enkidu e ensine ele, consequentemente, os modos da civilização. Então a gente vai ter a seguinte narrativa do momento quando Shamhat se relaciona com o Enkidu. A meretriz olhou ele seu rosto, e o que a meretriz fala escutam seus ouvidos. A meretriz a ele diz, a Enkidu: És bom, Enkidu, como um deus és tu. Por que vagas com os animais pela estepe?
Vem, levar-te-ei ao coração de Uruk, o redil, a casa dos deuses, morada de Anu e Ishtar, onde também está Gilgamesh, perfeito em força e como touro selvagem tem ele poder sobre os homens. Ela falava e ele assentia com suas palavras. Seu coração sagaz buscava um amigo. Enkidu a ela diz. Então ele vai concordar com esse convite da Shamhat, né, dessa meretriz. E é nesse momento, seguido por esse momento, né, a gente tem o encerramento dessa pequena narrativa, né, dessa transformação do Enkidu em um ser civilizado. E seguido por isso a gente tem um momento onde o Gilgamesh ele acorda e ele conta de um sonho que ele teve para sua mãe. E é um sonho que é interpretado por ela. E aí é um sonho onde o Gilgamesh diz que ele sonha com um meteoro que cai e que ele não consegue mover essa pedra caída, né? E a interpretação da mãe do Gilgamesh é a seguinte. A vaca selvagem, Ninsum, inteligente, sábia, tudo sabia e disse a Gilgamesh. Apareceram-te estrelas no céu, como rochas de Anu caíam sobre ti. Prendeste uma, era pesada para ti. Tentavas movê-la, não podia levantá-la. Pegaste-a e a deixaste a meus pés. E eu a uni contigo. A ela amaste como uma esposa, por ela te excitaste. Vem para ti um forte companheiro, amigo salvador. Nesta terra é ele que rija força tem. Como uma rocha de Anu é sua rija força. A ele amarás como uma esposa, por ele te excitarás. Ele forte sempre a ti salvará. É bom, é precioso o teu sonho. Um segundo sonho ele viu. Levantou-se e apresentou-se diante da deusa sua mãe, Gilgamesh, a ela diz a sua mãe. Então depois ele vai falar que ele novamente teve o sonho e ela novamente vai interpretar. Então a gente pode ver que isso novamente é um sinal da prosa, né, do uso da repetição. É algo bem constante na epopeia, dessa versão especificamente. Bem, e após isso a gente volta para o Enkidu. Agora a Shamhat ela leva ele para Uruk para conhecer o poderoso Gilgamesh. E na cidade, o Enkidu bloqueia o caminho de Gilgamesh e ambos eles começam a lutar, estremecendo a cidade inteira. E após o embate, tal como o sonho foi interpretado, eles se tornam amigos. E o arco seguinte é a primeira aventura de ambos, né? Que é quando Gilgamesh ele decide eliminar a criatura protetora da floresta de cedros, Humbaba. Que o Enkidu ele já tinha visto o Humbaba e ele sentia muito medo dele. Na fala do Gilgamesh a gente pode notar um aspecto relativo à posterioridade, né? O aspecto de que os nossos atos, quando eles são gloriosos, eles constroem a nossa imagem, né, os nossos feitos. Mas também se comenta da efemeridade da vida, né, e que é só através desses feitos que a gente vai se manter no tempo. Então a gente vai ter o seguinte, essa narrativa do convite do Gilgamesh junto com o Enkidu para lutar contra essa criatura. Né. Gilgamesh a boca abriu para falar. Disse a Enkidu, por que, amigo meu, como um fraco falaste, quando o Enkidu fala que ele tem medo do Humbaba, etc. Com essa boca sem freio, zangaste meu coração. Do homem os dias são contados. Tudo que ele faça é vento, não existe. Nasceste e cresceste na estepe, temem-te os leões, tudo experimentaste. E os jovens ficam fracos diante de ti. Teu sagaz coração a batalha provou, vem amigo meu, para a fornalha. Então essa motivação, esse coaching do Gilgamesh com o Enkidu. Bem, antes de ir para o Humbaba, né, para lutar contra ele, eles vão passar pela Assembleia de Uruk, que inicialmente era receosa, né, sobre permitir o rei de ir numa expedição dessas, mas no fim eles acabam permitindo, sugerindo o Enkidu como guia. Né? Então a gente vai ter um trecho como o seguinte para exemplificar essa Assembleia. Levantaram-se e ponderaram os principais membros da Assembleia. Uma ponderação destinou um deles a Gilgamesh. És jovem, Gilgamesh. Teu coração te impulsiona. Isso que julgas não conheces. Humbaba, sua voz é o dilúvio, sua fala é fogo, seu alento é morte. Ele ouve,
a 60 léguas um murmúrio da floresta. Se vai alguém à sua floresta, fraqueza este assalta. Quem é que irá à sua floresta? Então tem esse momento inicial onde ele não é muito encorajado a fazer isso, mas acaba por mudar, ao ponto que eles vão falar ao fim que em combates treinado, em refregas esperto, que Enkidu ao amigo envolva, ao companheiro conserve, para as esposas o teu corpo de volta traga. Nesta assembleia confiamos-te o rei, fala-o retornar e confia-nos o rei. Então a assembleia ela coloca em Enkidu a responsabilidade de proteger o Gilgamesh e de guiá-lo nessa jornada. Antes deles partirem para a floresta e eliminar a criatura, a gente tem novamente aquela questão da janela, né, para o estudo da religião mesopotâmica. Então os heróis eles vão fazer preces antes de irem na jornada aos deuses Ninsun e Shamash, e de certa forma o texto vai descrever como é que é o processo da prece, né? Gilgamesh abriu a boca para falar, disse a Enkidu: Vem, amigo, vamos ao templo de Ninsun. A face de Ninsun, grande rainha, Ninsun inteligente, sábia, tudo sabe. E deram-se as mãos, a mão de um na do outro. Gilgamesh e Enkidu foram ao templo de Ninsun. A face de Ninsun, grande rainha. Gilgamesh ergueu-se, entrou em face da deusa sua mãe. No dia em que Gilgamesh, Enkidu e Humbaba meçam forças, incita Shamash contra Humbaba os grandes ventos, vento sul, norte, do levante, do poente, temporal, tempestade, tufão, redemoinho. Então, nesse momento, essa última fala, essa é a fala da própria deusa Ninsun, falando com o Gilgamesh, instruindo ele a fazer uma prece a Shamash, para que esse deus, o deus Sol, Shamash é o deus Sol, ou Utu em Sumério, que esse deus o ajude. E realmente é só graças a esse deus que Gilgamesh, ao fim e ao cabo, consegue eliminar Humbaba. Então eles conseguem eliminar essa criatura com a ajuda do Shamash. E ao fim, a criatura inclusive pede clemência para o Gilgamesh. Porém, o Enkidu, ele convence o Gilgamesh a eliminar Humbaba, referindo-se à glória que viria ao feito. Aí o Humbaba ele pede para o Enkidu mediar a clemência. Então ele vai falar o seguinte: Mas agora, Enkidu, contigo está a minha liberação. Pois fala, Gilgamesh, que me restitua a vida. Enkidu abriu a boca para falar, disse a Gilgamesh: Amigo meu, a Humbaba, guardião da floresta de cedros, destrói-o, mata-o, sua ordem faz desaparecer, antes que o saiba o proeminente Enlil. E fúria contra nós concebam os grandes deuses. Enlil, em Nippur, Shamash, em Larsa. Que foi Gilgamesh que matou Humbaba. E ouviu Humbaba o que Enkidu disse. Então aqui, inclusive, o Enkidu fala para acabar com Humbaba rapidamente, antes que os deuses saibam desse fato e que lancem a sua fúria contra o Gilgamesh e Enkidu. Porque, de fato, é justamente a eliminação dessas criaturas divinas, né, que vão depois complicar a vida de ambos, que é o próximo arco, que é o terceiro arco. O terceiro arco é o conflito do Gilgamesh e Enkidu contra a deusa Inanna Ishtar. Então não tem exatamente um tempo, uma cronologia, assim, mais uma sucessão de eventos. Então, sendo o Gilgamesh um rei famoso e glorificado, a deusa o deseja ter como amante. Porém, seu convite é fortemente rechaçado pelo rei, dizendo que seus amantes prévios sofreram depois de se relacionarem com a deusa. Então o Gilgamesh ele vai falar na cara da Ishtar o seguinte: Amaste o pastor, o vaqueiro, o capataz, que sempre brasas para ti amontoava? Todo dia te matava cabritinhas. Nele bateste e em lobo o mudaste. Expulsam-no seus próprios ajudantes, e seus cães a coxa lhe mordem. Amaste Ishlanu, jardineiro de teu pai, que sempre cestos de tâmaras te trazia. Todo dia tua mesa brilhantava. A ele o olho lançaste, e a ele foste. Ishlanu, meu, tua força testemos.
tua mãe levanta e abre nossa vulva. Ishlanut disse, eu? Que queres de mim? Minha mãe não assou, eu não comi. Sou alguém que come pão de afronta e maldição. Alguém de quem no inverno a relva é o abrigo? Ouviste o que ele te disse? Nele bateste e em sapo mudaste. Então, quando esse jardineiro, inclusive, questiona, né, por que a Ishtar o queria, também é transformado em um animal, nesse caso, num sapo. Inclusive, o Gilgamesh, no texto, ele narra outros amantes, uma quantidade alta, assim. Mas eu não vou trazer todos eles, claro. Bem, furiosa, a Ishtar, ela pede ao seu pai, An, o touro alado, né? Essa criatura mitológica poderosa. Então, ela envia esse touro alado para eliminar o Gilgamesh, para acabar com ele, né? Por conta dessa ofensa. Porém, o Gilgamesh e o Enkidu, eles eliminam o touro. E, posteriormente, depois de matar essa criatura, o Enkidu, ele tem um sonho, que é um presságio de morte. E o sonho dele, ele é interessante porque ele nos traz uma visão da própria morte como inevitabilidade e também uma visão do pós-vida. Ele vai falar o seguinte: em mim bateu e em pombo me mudou. Atuou como a um pássaro meus braços. Pegou-me e levou-me à casa das sombras, sede de Irkala. A casa onde quem entra não sai. Então, o submundo, né? O pós-vida. A casa onde quem entra não sai. A jornada da rota sem volta. A casa dos moradores privados de luz, em que o pó é seu sustento, barro seu manjar. Seus trajes, como pássaros, vestimentas de pena. Luz não podem ver, em escuridão habitam. Sobre a porta e o ferrolho camadas de pó. Sobre a casa do pó, silêncio se derrama. Na casa do pó em que entrei eu. Então aqui nós temos esse sonho, né, esse presságio de morte do Enkidu, que realmente ele precede a morte dele. Então o Enkidu, ele acaba sendo atingido por uma doença divina, em represália essa eliminação do touro alado, e o Enkidu, ele falece, e o Gilgamesh, ele vai entrar no quarto arco, que é motivado pelo enorme luto que ele vai sentir. Então a gente tem a descrição de todo o funeral e o processo de luto que se encontra entre o Gilgamesh e o Enkidu. Então a gente tem um trecho bem interessante que é o seguinte, que o Gilgamesh fala pro corpo, né, do Enkidu, né, segurando ele nos braços. Como teus irmãos te chorem, como tuas irmãs soltem os cabelos sobre as costas, chorem por Enkidu, tua mãe, teu pai, e neste dia chorar-te-ei eu. Ouve-me, moços, ouve-me a mim. Ouve-me, anciões da vasta cidade de Uruk, ouve-me a mim. Eu, por Enkidu, amigo meu, choro, como carpideira lamento com ardor. Machado a meu flanco, socorro de meu braço, espada em meu cinto, escudo de minha fronte, veste de minha festa, cinturão de meu desejo. Um vento ruim levantou-se e arrebatou-te de mim. Amigo meu, mulo rígido, asno dos montes, pantera da estepe. E aí a gente tem a volta de um narrador. Mas ele não ergueu a cabeça. Tocou-lhe o coração e não batia nada. Cobriu o amigo como uma noiva sua face, como uma águia girava-lhe sobre, como uma leoa que, privada dos filhotes, andava-lhe em face e atrás. Arrancava e soltava os cabelos cacheados, tirava e atirava os adornos, como se intocáveis. Então, tremendo momento de sofrimento do Gilgamesh sendo narrado aqui, que de certa forma torna a emoção humana em alguns casos, independentemente do período, algo que é possível se reconhecer. E bem, o quarto arco
começa justamente motivado por esse evento. E o quarto arco ele nos fala sobre a viagem que o Gilgamesh vai fazer em busca do sobrevivente do dilúvio, Uta-Napishtim. Então, o Uta-Napishtim, ele é o sobrevivente do dilúvio. Ele é praticamente Noé. E muito provavelmente a narrativa dele, que também provavelmente vem inclusive antes da epopeia de Gilgamesh, né, vindo de uma outra tradição oral. Porque o que ocorre? Era tido como parte da história da humanidade, digamos assim, um evento de um dilúvio, né, que teria eliminado toda a humanidade, exceto esse senhor, o Uta-Napishtim, e a sua esposa. E a narrativa é extremamente parecida com o Velho Testamento. O que ocorre? Os deuses, enfurecidos com a humanidade, no caso por conta do importúnio, do barulho que essa humanidade fazia, os deuses, né, eles vão acabar decidindo por eliminar, por meio de um dilúvio, a humanidade. Porém, um dos deuses, ele vai entrar em contato com o Uta-Napishtim e, consequentemente, a sua esposa. E esse deus vai alertar sobre o dilúvio e vai pedir para que ele, para sobreviver, que construa uma arca, que construa um barco capaz de sobreviver ao dilúvio. Então aqui a gente tem uma narrativa extremamente parecida com a do saudoso Noé, porém muito mais antiga, que provavelmente dá esse aspecto de continuidade, né? Por isso que o George Smith, quando ele leu isso pela primeira vez, o olhinho dele brilhou, né? Está aqui a prova de que aquela história ali bate, né? O que está escrito na Bíblia está relacionado também a uma antiguidade mais remota. Mas enfim, continuemos. O Gilgamesh ele vai na busca pelo prolongamento da sua vida, porque esse sobrevivente do dilúvio, ele é imortal. Ele foi abençoado pelos deuses com a imortalidade. E ao longo da jornada, o pesar do Gilgamesh, né, o luto dele, ele é constantemente referenciado. Inclusive com a repetição de versos em que o Gilgamesh fala toda a sua motivação para sua viagem. Então o Gilgamesh ele vai passar pela terra dos homens escorpião, pelos homens pedra, por uma taberneira que vai dizer por onde ele tem que ir para encontrar o sobrevivente do dilúvio. E o momento final, né, da trajetória dele é com a ajuda de um barqueiro, que ele vai fazer a travessia de um mar cuja água, né, se um ser humano tocasse, ela ia ser letal. Né, meio o rio, aquele rio da terra de Hades, da mitologia grega. E ao fim ele consegue alcançar o sobrevivente do dilúvio e a sua esposa. E quando o sobrevivente mortal ele vê o Gilgamesh, ele comenta do semblante dele. E aí ele repete uma estrofe que foi contada por todos os outros personagens que tinham visto o Gilgamesh. Então aqui a gente tem um recurso poético bem interessante. Então o que o sobrevivente vai dizer? Uta-Napishtim a ele disse, a Gilgamesh: Por que consumidas te estão as têmporas, cavadas tua face, desafortunado teu coração, aniquilada tua figura? Há luto em tuas entranhas, há de quem chega de longa tua face se iguala. Com frio e calor está queimada tua face, e uma face de leão te tendo posto vagas pela estepe. Então aqui a gente tem, o estrofe é mais longa, mas comenta, né, dessa cara de entristecido do Gilgamesh, né? E o verso, há luto em tuas entranhas, é muito interessante, né? A formulação é fascinante. Você sabia que o Storycast agora está na plataforma Apoia-se? O Apoia-se é uma plataforma que te permite ajudar financeiramente os projetos que você mais gosta. A partir de R$2, você já ajuda muito o Storycast a continuar crescendo e se expandindo, além de desbloquear recompensas exclusivas do nosso podcast. Quer saber mais? Acesse o nosso link na bio ou apoia.se/Storycast. Bem, depois que o nosso imortal ele comenta, né, sobre o semblante do Gilgamesh, ele fala com uma grande sabedoria sobre essa busca que o Gilgamesh tem da imortalidade. E aí o sábio ele vai falar sobre a vida e o próprio destino da humanidade. Então ele vai falar o seguinte, ele pergunta ao Gilgamesh, né, Tu, desperto, o que alcanças? Estando desperto, esgotas a ti mesmo. Teus nervos, os lamentos, os consomem. Distante, abrevias teus dias. A humanidade é de que, como caniço no pântano, se lhe ceifa o nome. O moço belo, a moça bela. Logo, deles leva a morte. Não há quem a morte veja,
não há quem da morte veja a face. Não há quem da morte a voz ouça. A furiosa morte ceifa a humanidade. Chegada a hora, construímos uma casa. Chegada a hora, fazemos um ninho. Chegada a hora, os irmãos repartem. Chegada a hora, rixas há na terra. Chegada a hora, o rio sobe e traz a enchente. A libélula flutua no rio. Sua face olha em face Shamash. Logo a seguir, não há nada. O sequestrado e o morto, um é como o outro. Da morte não delineam a figura. Há um homem, um morto não o bendiz, com bênção sobre a terra. Os Anunnaki, grandes deuses reunidos, Mamitum, que cria os fardos, com eles o fado fez. Dispuseram morte e vida, da morte não revelaram o dia. Então esses dois versos eles são bem interessantes porque eles falam como isso é decretado pelos deuses para a humanidade. Então esses deuses eles dispuseram morte e vida, né? Falaram como cada um vai ser. E o mais interessante, que é o verso que fala da inevitabilidade disso, é da morte não revelaram o dia. Né? Então depois da morte não há um renascimento, fica-se no submundo. E após essa sabedoria existencial, o imortal ele vai contar sobre a história de como ele ficou assim, né? E ele vai inclusive exaltar o fato de como o que aconteceu foi extremamente excepcional. Então ele vai falar o seguinte, ele vai falar de como o Deus que instruiu ele o fez, né? Vai contar basicamente dessa narrativa pré-Noé, né? Então a divindade vai chegar no Utanapishtim e vai dizer o seguinte: homem de Shuruppak, Shuruppak é a cidade que ele vivia, né? Filho de Ubaratutu, que é o pai desse sobrevivente, derruba a casa, constrói um barco, abandona a riqueza e escolhe a vida, as posses despreza e tua vida leva, conserva a semente de tudo que vive no coração do barco, o barco que constituirás tu. Seja proporcional seu talhe, seja igual sua largura ao comprimento. Como o Apsu seja sua cobertura. E aí o Utanapishtim diz ao deus Ea, né, que é o Enki também, pode ser em sumério é o deus Enki, um deus da sabedoria. Mas aí no Acádio a gente tem essa formulação Ea. Aí o sobrevivente vai dizer o seguinte: eu entendi e disse a Ea, meu senhor. Aqueço, meu senhor, com o que assim falas tu. Prestei-o atenção, falo-ei. Então ele narra para essa divindade que o avisou que ele vai realmente fazer essa arca, né? E ele o faz, e ao final, depois de todo o evento catastrófico, né, da eliminação da humanidade, o deus Enlil, o chefe dos deuses, ele que fez o voto final, né, o decreto final para eliminar a humanidade, ele encontra o Utanapishtim e ele vai se enfurecer. Então a gente tem esse seguinte trecho. Logo ali, Enlil ao chegar, viu o barco e irritou-se Enlil. De cólera encheu-se contra os deuses Igig. Então um vivo escapou. Não era para sobreviver nenhum homem à destruição. Ninurta abriu sua boca para falar. Disse ao guerreiro Enlil: e quem senão Ea tal coisa engendraria? Ea conhece de todos os ardis. Ea abriu sua boca para falar. Disse ao guerreiro Enlil: tu, sábio dentre os deuses, guerreiro. Então agora a gente tem aqui o Enki confrontando o Enlil com a sua decisão de eliminar a humanidade. Tu, sábio dentre os deuses, guerreiro, como é que não ponderaste e o dilúvio impuseste? Ao dono da falta imputa-lhe o erro, ao dono da ofensa imputa-lhe a ofensa. Afrouxa para que não se rompa, puxa para que não se afrouxe. Em vez de impor o dilúvio, um leão surgisse e o povo reduzisse. Em vez de impor o dilúvio, um lobo surgisse e o povo reduzisse. Em vez de impor o dilúvio, uma fome se erguesse e o povo matasse. Em vez de impor o dilúvio,
erra, surgisse e o povo mataste. E então a gente tem inclusive uma diferença, de certa forma, do Velho Testamento, né, na narrativa do Noé. Porque, obviamente, não é compreendido no Noé que Deus estava, de certa forma, equivocado. Já nessa narrativa aqui, a gente tem uma outra abordagem, né? A gente tem, inclusive, um conflito, né, entre Enlil e Enki, ou Ea, desse conflito de ações, né? De como atuar sobre a situação da humanidade. E o Enlil, ele realmente vai entender a crítica e ele vai presentear o Utanapishtim com a imortalidade. A gente vai ter, inclusive, o seguinte trecho. Antes, Utanapishtim era parte da humanidade. Agora, Utanapishtim e sua mulher se tornem como nós, os deuses. Tem esse momento de divinação, né, dele, do mortal para o divino. Bem, e como vocês podem ver, toda a narrativa ela pausa praticamente para essa tabuinha do dilúvio. É quase como se uma coisa completamente separada fosse colada ali. E aí, a sequência disso, a gente volta pro Gilgamesh. E é um Gilgamesh que, não tendo sucesso em conseguir a sua imortalidade, ele tem a sorte, né, da esposa do Utanapishtim, de uma forma muito empática, ela dá uma dica pro Gilgamesh. Ela fala que a imortalidade é possível se ele coletar uma flor que é capaz de presentear com a juventude um mortal. Então, praticamente uma planta da imortalidade. Porém, depois que o Gilgamesh ele coleta essa flor, ele vai se banhar num açude, só que ele não repara que uma cobra pega e come a planta. E assim a gente tem a seguinte reação do Gilgamesh. Neste momento, Gilgamesh sentou e chorou. Sobre as têmporas vinham-lhe lágrimas. Falou a Ur-Shanabi, o barqueiro. Gilgamesh falou o barqueiro que levou ele para lá. Por quem dos meus, Ur-Shanabi, fastigaram-se meus braços? Por quem meu, esgotou-se o sangue de meu coração? Não obtive nenhum bem para mim mesmo. Ao leão que rasteja um bem fiz. Agora 20 léguas a maré vai subindo. O canal, quando abri, larguei os instrumentos. Que encontrarei que como marca me sirva? Tivesse eu dado a volta e o barco deixado na margem. As 20 léguas partiram o pão, as 30 léguas estenderam a tenda, chegaram ao coração de Uruk, o redil. Então é a decepção total do Gilgamesh na sua jornada. A própria reflexão dele acerca da própria utilidade de ter feito tudo aquilo. Mas novamente é aquilo que a gente tem um recurso que a gente vê, inclusive hoje em dia, que o ponto não é o destino, né, mas a jornada, né, que forma o herói. E por conta dessa decepção, ele volta ao Uruk, e é na volta ao Uruk que a gente tem uma conclusão, digamos assim, né, na 11ª tabuinha. Gilgamesh a ele fala a Ur-Shanabi, o barqueiro. Faze a volta, Ur-Shanabi, ao alto da muralha de Uruk. Vai. E aí, quando o Gilgamesh ele chega a Uruk, a gente tem essa narração aqui. Seu fundamento examina, os tijolos observa. Se seus tijolos não são cozidos, se seu alicerce não cimentaram os 7 sábios, um char é cidade, um char é pomar, um char são poços de argila. Meio char é a casa de Ishtar, 3 char e meio a extensão de Uruk. O interessante aqui é esse momento onde ele observa Uruk e ele se questiona se os tijolos não são cozidos e se seu alicerce não cimentaram os 7 sábios. Ou seja, ele está refletindo acerca da sua obra. Se as suas muralhas são de tijolos queimados, ou seja, aqueles que duram, e se a estrutura faz jus aos deuses, né? Se ela os louva. E é nesse ponto que a gente tem, de certa forma, meio que uma conclusão, que essa busca pela imortalidade ela seria infrutífera, e o que traz os nossos feitos à posterioridade são ações que, de certa forma, construam uma manutenção, né? Então, a fazer as muralhas de Uruk foi a forma como Gilgamesh se perpetuou, ou mesmo após morrer, né? Mesmo com a inevitabilidade da morte. E, estranhamente, para nós, né, que estamos acostumados a início e fim, a gente ainda tem mais uma tabuinha. Só que essa tabuinha é quase um spin-off, um extra, porque é uma tábua, a 12ª tabuinha, ela traz um outro arco, como se Enkidu ainda estivesse vivo, mas é uma narrativa onde o Enkidu fala pro Gilgamesh que ele vai ir para o mundo dos mortos.
o reino de Ercetu. Só que quando o Enkidu ele desce para o reino de Ercetu, ele realiza uma série de ações equivocadas, né? Ele não segue determinadas recomendações, e ao fazer isso, ele fica preso no submundo. E aí, através de um incenso, né? De uma prece, né? De uma relação ritualística, ele consegue entrar em contato com o Gilgamesh, e o Gilgamesh ele questiona o Enkidu sobre o que ele vê no submundo. Então aqui a gente vai ter uma descrição do imaginário do pós-vida, descrevendo como os reis agraciados, né, pelos deuses e os próprios deuses, eles se banqueteiam nesse mundo, né, do pós-vida. Porém, os demais, né, tudo que não são os deuses e os reis agraciados, eles rumam a uma existência nesse submundo, uma existência bem desoladora. Então ele vai narrar o seguinte. O Gilgamesh vai perguntar ao Enkidu: dize, amigo meu, dize, as regras da Ercetu que viste, dize, então conta-me para mim, né? Como é que é aí? Não te direi, responde o Enkidu, amigo meu, não te direi. Se as regras da Ercetu que vi te digo, tu mesmo sentarás a chorar. E aí o Gilgamesh responde: eu então me assente e chore. Então ele vai pedir, mesmo assim me conte. E aí o Enkidu vai narrar como esses diferentes pessoas, né, sacerdotes, pessoas com filhos, crianças, vão estar numa existência desoladora, né? Lembrem-se lá no início do sonho do Enkidu, naquele mundo onde as pessoas vivem em meio ao pó, a um silêncio. Né? E uma dose de curiosidade, antes de nós terminarmos aqui. Porque de fato é assim que termina as 12 tábuas, a epopeia. Termina, digamos assim, sem fim, né? Mas se considerarmos um fim, seria na 11ª tabuinha. Que, pelo menos, isso fica bem claro quando a gente observa essa visão de mundo, do pó e coisas assim. Que o único alento que as pessoas normais, digamos assim, teriam no pós-vida seriam quando os familiares ou pessoas queridas fizessem oferendas de alimentos, bebidas, e que ao fazer a oferenda, o alimento e a bebida iria para a pessoa nesse mundo onde só tem pó, que a pessoa come pó, inclusive. Então tu tem toda uma visão de pós-vida que é muito orgânica, ou seja, ninguém sentou e pensou, eu quero um submundo bom, eu quero um pós-vida legal. Não. É uma coisa muito orgânica, então, assim, para nós é uma concepção bem pessimista, né, nesse caso. E é, inclusive, em parte, o que motiva determinadas partes da epopeia do Gilgamesh, né? De certa forma, um dos principais temas é esse, da versão clássica, da morte, né? E do próprio sentido, né? Da vida, de certa forma, é o que a gente pode trazer aqui. Bem, e assim a gente termina nosso episódio. Ficou um tanto longo, mas foi necessário ser longo. A epopeia de Gilgamesh merece isso. Espero que o texto tenha encantado vocês e também os interessados. E, bem, até a próxima.